Saudações a todos, bem-vindos ao módulo 5 do curso do TE. Eu sou o professor Charles Alberto de Souza Alves, professor da Universidade Federal Rural da Amazônia, UFRA. Neste vídeo nós vamos fazer uma reflexão sobre a importância da avaliação para alunos com TEA. Esta abordagem ela se integra e se soma ao estudo da elaboração do Plano de Educação Individualizado, o PEI. Para isso, foi preciso nós separarmos em 2 vídeos por conta do tamanho, senão ficaria um vídeo com uma extensão de tempo maior do que 30 minutos. Para começarmos a falar sobre a importância da avaliação, nós vamos iniciar justamente por uma questão fundamental quando tratamos deste assunto, as concepções de avaliação. Ao longo da história da educação, nós observamos que se tornaram hegemônicos, de tempos em tempos, algumas concepções de avaliação. E essas concepções de avaliação, elas acabam direcionando o modo como os docentes trabalham na escola e qual a importância, o papel que dão para a atividade da avaliação que ali realizam. Então, a avaliação ela é uma atividade que é direcionada pelo olhar, pela perspectiva como nós, professores, encaramos a educação, o ensino e a aprendizagem. Então, diferentes formas de encarar a educação, o ensino e a aprendizagem levaram a várias concepções diferentes de avaliação. Para nós que trabalhamos aqui neste curso com educação inclusiva, a concepção de educação que nós iremos tomar é aquela concepção de educação que busca solucionar as dificuldades de aprendizagem dos alunos e integrá-los de uma forma que, apesar de todas as possíveis limitações e dificuldades que encontrem ao longo do percurso formativo na escola, essas dificuldades elas sejam sanadas e os esforços sejam colocados em ação no sentido de colocar todos os recursos disponíveis para estes alunos, alcançando assim um sucesso nas suas atividades. Então, daqui nós vamos ver a importância da avaliação na educação. Não se trata de um ato burocrático, uma ação puramente colocada como uma atividade que é cobrada pela administração ou pela coordenação da escola, mas trata-se de algo vital, algo que faz com que, na verdade, a continuidade, o fluxo do nosso trabalho ao longo do ano, ao longo do ano letivo, tenha o devido sucesso. Qual é a importância da avaliação na educação? A avaliação é o que nos possibilita decidir o que fazer. Este é o papel da avaliação, ou seja, ela nos ajuda na tomada de decisões. A avaliação não é algo opcional no trabalho pedagógico, é algo fundamental nas atividades de ensino-aprendizagem, pois identificam situações que podem ser solucionadas a tempo. A importância, então, ocorre justamente por conta de uma avaliação bem feita, nos dar os subsídios para o sucesso dos discentes nas suas atividades. Eu gosto de comparar essa importância da avaliação da educação com algo que costumeiramente nós vamos fazer em prol da nossa própria saúde, quando visitamos o nosso médico, o nosso clínico geral, ou fazemos as nossas avaliações anuais, o check-up da nossa condição de saúde. O nosso médico ou a nossa médica tem como costume fazer uma solicitação por escrito de vários exames que irão, então, dar
a necessária possibilidade de encontrar dificuldades na saúde. Então, depois de um levantamento que fazemos, exame de coleta, com a coleta do sangue e outros materiais, nós então chegamos com um médico que faz a leitura e a avaliação com base nos dados que foram encontrados naqueles exames e nos diz como está naquele momento, com base naqueles dados levantados no laboratório, a nossa condição de saúde. É a mesma coisa que acontece com um professor ao fazer a avaliação no início do ano letivo das condições de aprendizado dos seus alunos, principalmente quando nós trabalhamos na perspectiva da inclusão e temos a necessidade de conhecer, fazer o levantamento de dados sobre a situação de aprendizagem, aonde estão sendo identificados os pontos mais frágeis dos nossos alunos que precisam ser incluídos. Só que aí nós vamos então chegar num ponto de decisão. Quando o médico ele faz a leitura daqueles dados laboratoriais e encontra uma doença de difícil tratamento, uma doença bastante grave, ele não pode simplesmente dizer para o seu paciente que ele está acometido de uma doença grave e que é para ir para casa. Isso não é o papel do médico. O papel dele é fazer o encaminhamento para a solução daquele problema de saúde, o tratamento devido que irá contornar aquele problema e trazer novamente a saúde restabelecida ao seu paciente. Da mesma forma acontece com o professor. Ao fazer o diagnóstico inicial dos seus alunos e encontrar nos dados obtidos várias dificuldades de aprendizagem, vários déficits de conhecimento, problemas que irão possivelmente trazer embaraços ao longo da construção dos demais conhecimentos, o professor simplesmente não pode fechar a sua caderneta e dizer: encontrei os problemas. Ele, assim como o médico, ele precisa dar uma resposta para a situação que encontrou e procurar, através dos recursos que estão disponíveis, didáticos, acadêmicos, estruturais, todos os esforços e condições adequadas que possam ser mobilizados para a solução desses problemas. Bosa, ele elenca 4 aspectos básicos quando fala da situação dos nossos alunos que têm TEA. Ele coloca aqui: é preciso encontrar formas no seu tratamento que levem a estimular o desenvolvimento social e comunicativo, aprimorar o aprendizado e a capacidade de solucionar problemas, diminuir comportamentos que interferem com o aprendizado e com o acesso a oportunidades de experiências do cotidiano. E, em quarto lugar, ajudar as famílias a lidarem com o autismo. Então, apesar de nós termos nas nossas turmas, nas nossas salas de aula, alunos que são singulares, alunos que têm cada um o seu histórico de vida e as suas próprias dificuldades, limitações, potencialidades também, nós vamos encontrar nos alunos com TEA dificuldades que partem do transtorno, né, do espectro autista, e que também precisam ser considerados no diagnóstico, na avaliação inicial, e que precisam também ter a mobilização devida de recursos na escola, na sala de aula, dos conhecimentos que já estão aí mobilizados para diminuir essas dificuldades de atendimento, que possam contribuir para o sucesso de aprendizado dos nossos alunos. Dessa forma, então, nós temos aqui uma relação que precisa ser considerada. O nosso aluno, as condições de atendimento e a avaliação. Não temos no nosso país
escolas todas, do ponto de vista da estrutura, das condições de atendimento, dos recursos que possam ser disponibilizados do ponto de vista didático, todos iguais. Nós temos escolas que têm pouca condição de atendimento, pouca infraestrutura, e nós temos escola com bastante capacidade para fazer esse atendimento adequado. Então, a avaliação ela vai se somar nesta relação. Nós precisamos fazer uma avaliação da aprendizagem que se constitui, então, em um instrumento que permita a todos os envolvidos neste processo educativo identificarem as dificuldades de aprendizado e as condições objetivas, as condições reais de atendimento que possam levar à superação das barreiras de aprendizagem. Então, isso é necessário nesta relação. É preciso identificar as barreiras para se pensar nas soluções e formas de atendimento para o sucesso dos nossos alunos. Mas a avaliação, ela que dá este grande levantamento de informações. Então, uma avaliação bem feita dará possibilidade de uma construção de planejamento que seja adequado para encontrarmos soluções viáveis, adequadas e possíveis de serem, dentro dos recursos que nós temos nas nossas escolas, colocados em ação para esse objetivo. Dessa forma, então, uma característica da avaliação inicial, que é a avaliação diagnóstica, ela se faz necessária assim que o ano letivo começa e nós, então, temos na nossa sala de aula os alunos com TEA. É necessário que o processo se inicie a partir do conhecimento da história desse estudante, né, até a chegada à escola. Nós vamos fazer, então, uma avaliação que não se dá naquele momento apenas da chegada, mas de todo o processo da vida, da história de vida dos nossos alunos. Estas informações elas devem ser fornecidas pela família. Possivelmente, teremos já alguma informação que possa ser disponibilizada pelos pais ou responsáveis sobre a situação dos nossos estudantes. Também é possível que nós tenhamos relatórios clínicos que nos ajudem, que subsidiem as nossas reflexões, e é possível também, caso estes alunos tenham vindo de outra unidade escolar, eles já tenham algum registro, algum tipo de relatório que também venha com o seu histórico escolar e também possa nos ajudar nesta fase inicial de avaliação. Dessa forma, então, ao identificarmos as condições atuais do aluno em relação às suas dificuldades e potencialidades, e aqui eu preciso fazer um destaque. Se trabalhamos na perspectiva de uma avaliação que seja subsídio para que nós tenhamos um planejamento que procure construir uma trajetória escolar de sucesso para os nossos alunos, nós não podemos focar em nossa avaliação apenas nos pontos de dificuldade. Nós temos que também ter uma atenção especial para os aspectos de potencialidade dos nossos alunos, que também serão portas que nos ajudarão a uma caminhada de maior sucesso dentro deste desafio. Para facilitar, então, o trajeto que o aluno sabe e o que ele precisa saber. Não partimos da ideia de que os alunos, ao chegarem nas nossas salas de aula, eles não têm conhecimento de nada. Sim, algum conhecimento já está construído. E a partir deste levantamento, desta avaliação inicial, nós poderemos ter algumas ideias já que poderão se somar nos nossos planejamentos. No entanto, o aprendizado ocorrerá de acordo com os condicionantes individuais que o processo envolve. E assim, somente o nosso estudante ele pode regular a construção do seu conhecimento. Eu também sou professor, né? Assim como todos os nossos colegas que estão aqui participando da formação do TEA e assistindo este vídeo,
E eu sei que é uma ansiedade nossa ver, né, os resultados na vida do nosso aluno. Entretanto, é preciso que nós tenhamos um pouco de paciência, porque o processo de ensino-aprendizagem ele não é algo mecânico ou unilateral. É um processo ativo que envolve tanto os esforços dos docentes quanto dos discentes. E dentro das possibilidades e limitações que os nossos alunos com TEA apresentarem, nós teremos uma condição de progresso maior ou menor. Então, precisamos ter paciência para que alguns resultados, né, que demorem não nos gere essa ansiedade e não passemos isso também para os nossos alunos. Eles irão crescer, se desenvolver e progredir na sua construção de conhecimento. Mas isso também envolve todos os condicionantes que estão sobre a vida deste aluno, desta aluna. Algumas áreas são necessárias, né, à atenção da nossa avaliação. Nós vamos aqui colocar algumas dessas áreas. Primeiro, sobre as questões clínicas e diagnósticas. Informações sobre o histórico do discente, referentes à compreensão dele e da família sobre o que tem sido a relação de todos os envolvidos com as questões provocadas pelo TEA. Reações, pensamentos, tratamentos, dificuldades, potencialidades. Tudo isso irá nos ajudar a ter uma compreensão ampla deste processo e desta vida deste aluno, na sua relação familiar, na sua relação com a comunidade, com os familiares, até a sua chegada ao ambiente escolar. E como é que nós vamos encontrar dentro deste histórico, né, que pode ser fornecido pela família e pelos vários relatórios que talvez já acompanhem a vida desta criança, como é que poderemos ter dali as ideias para a elaboração dos nossos planejamentos. Outra área muito importante para a nossa atenção é sobre as experiências escolares. É possível que nossos alunos não tenham nenhuma experiência escolar. Também é possível que tenham, sim, já alguma experiência escolar. Tenham sido alunos matriculados numa creche, numa pré-escola, já tenham tido uma experiência numa instituição privada, algum tipo de formação que já possa encaminhar um ritmo de atividades escolares, e dali a gente também já pode ter, né, alguma ideia, alguma noção de como tem sido este comportamento, de como tem sido esta trajetória do nosso aluno. Outra área importante é sobre as questões pedagógicas do desenvolvimento do discente e tudo que contribui para o seu sucesso. Este ponto, sim, também é fundamental. Nós podemos até ter acesso às condições da clínica, dos diagnósticos que foram fornecidos, as questões psicológicas, as questões de saúde, mas nós, muitas das vezes, né, entramos naquela angústia de não termos uma formação inicial adequada para este atendimento. Então, nós temos, juntamente com as condições da infraestrutura das nossas secretarias, toda uma rede de relacionamentos e de apoio com outros profissionais, daí então o atendimento inclusive demandar sim uma rede de atendimento, um encadeamento de vários esforços de profissionais de várias áreas para nos darem as condições de trabalho. Mas nas questões pedagógicas do desenvolvimento do discente, nós sim, professores, temos que dominar e ver o que é que dentro da trajetória do nosso aluno tem sido informações que nos deem esse subsídio sobre em que pontos dentro do aspecto pedagógico ele tem tido mais dificuldade e em que situações ele tem mostrado mais facilidade neste processo de ensino. Então, as questões que mais incomodam, atrapalham o desenvolvimento da aprendizagem, elas são primordiais neste momento para nós nos apropriarmos de estratégias
né? Como é que nós iremos trabalhar, como é que nós iremos organizar as nossas atividades com estes alunos. Assim, nós vamos ter a avaliação e plano de trabalho, né? A avaliação, assim como eu fiz aquela analogia com o papel do médico, a avaliação ela deve servir de subsídio para uma organização de ações que irão vislumbrar a solução do problema. Assim como o médico quer resolver a dificuldade da saúde, nós, através do levantamento de dados na nossa avaliação, nós precisamos encontrar uma organização de ações que irão levar a uma superação das dificuldades encontradas, a uma organização de ações que irão reforçar os pontos positivos de desenvolvimento dos nossos alunos e irão dar as condições para que esse progresso seja, né, satisfatório. Isso, tecnicamente, nós chamamos de plano de trabalho, né? E este planejamento ele é feito no momento inicial, com o levantamento desses dados da avaliação, mas ele também irá continuar, né? Porque o planejamento ele faz parte de uma dinâmica contínua. Não é algo que apenas eu inicio e abandono. Assim como a avaliação ela inicia e perpassa todo o processo de ensino-aprendizagem, assim também acontece com o plano de trabalho. Então, o plano de atendimento educacional para os alunos com TEA, ele faz parte de um processo de reflexão, né? Nós vamos, a partir dos dados levantados, pensar como as atividades, como é que vamos desenvolver a nossa organização de trabalho, e depende dos dados obtidos nesta avaliação inicial, que ela é não apenas inicial, mas ela também é contínua. Todo plano de trabalho deve ser encarado como uma atividade de projetar, de antever situações e ações para a construção do futuro desejado. Dessa forma, é importante destacar este aspecto do nosso plano de trabalho. Todo plano ele é ele é resultado de um processo de reflexão em que nós antevemos, nós vislumbramos um futuro idealizado aonde desejamos chegar com nossos alunos. Nós não temos essa capacidade de observarmos todos os detalhes que poderão acontecer nas nossas ações futuras. Daí, então, lembrar que todo planejamento, ele sempre será, por mais elaborado que foi, por mais bem feito e construído, com o maior dados possíveis que foram levantados, ele sempre será precário, ele sempre será temporário, ele sempre terá esse aspecto de improvisação. Não no sentido de uma improvisação porque eu optei sem critérios, não. É porque eu não conheço todos os condicionantes que poderão ainda surgirem durante a trajetória dessas ações a serem realizadas. Daí, então, tanto a avaliação quanto o planejamento andarem sempre em um processo dinâmico em que eu possa fazer ajustes devidos. A avaliação processual, ela então passa a ser uma continuidade necessária deste aspecto de levantamento de dados da avaliação diagnóstica que é feita no início do ano. A avaliação processual, ela nos possibilita a correção dos rumos da nossa trajetória, o aperfeiçoamento das nossas ações, né, durante toda a implementação deste planejamento, observando os indicadores de melhoria, ou seja, o que é que está dando certo, como é que está indo o comportamento, se está dentro do que nós estávamos esperando, como é que está sendo o desenvolvimento do nosso estudante, o que os dados que nós levantamos ao longo deste processo estão indicando. Daniela, quer falar contigo, urgente. Então, o comportamento do nosso estudante, à medida que o tempo vai passando nas atividades, é que vai ser o nosso indicador se nossos objetivos estão sendo alcançados. Daí, então, esse processo avaliativo ele deve ser contínuo para que nós possamos ter esta clareza se as direções e as ações que nós estamos tomando
estão chegando ao ponto que desejamos. Para terminarmos, o que é que desejamos com a avaliação? O principal papel de um processo de avaliação não é constatar, identificar quem é melhor da classe ou quem é o pior da classe. O nosso processo de avaliação, ele deve ter outra intenção, que é indicar os conteúdos, os processos ainda não apreendidos pelo nosso aluno, que devem ser retomados em nosso processo de ensinar. A avaliação, ela não pode ser apenas uma constatação, assim como a analogia que eu fiz sobre a análise dos dados laboratoriais pelo médico. Ela deve ser o ponto de partida para a construção das ações e a tentativa de soluções para aquilo que encontramos. E para reforçar, potencializar ainda mais aquilo que tem já desenvolvido nas habilidades, nas competências dos nossos alunos. Como tarefa para esta primeira reflexão, gostaria de deixar aqui uma leitura do capítulo 3 de uma monografia intitulada Avaliação Escolar de Alunos Autistas. É um estudo sobre a relação escola-família em uma instituição pública de ensino do município de Belém, Pará. O capítulo 3 vai tratar especificamente como é que se deu esta relação de construção desta avaliação na escola, especificamente sobre os dados que foram levantados com os alunos autistas. Então, aqui nós encerramos este primeiro vídeo. Ele será agora integrado para a reflexão junto com a elaboração do plano de educação individualizado, porque lá, como eu disse anteriormente, nós não teríamos tanto tempo para fazer essas considerações e reflexões sobre o papel e a importância da avaliação para nossos alunos com TEA. Muito obrigado.